dia, irmãos e amigos! Que bom poder começarmos a semana juntos e da melhor maneira possível, na presença do Senhor e aprendendo da Sua palavra. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, onde nós vamos hoje aprender mais algumas lições com mais um personagem bíblico. Mas hoje eu gostaria de ler o Salmo 117 para os irmãos. Este salmo, ele é um convite às pessoas de toda parte se voltarem para o Senhor e se unirem para louvá-lo. Eu gostaria de ler. Louvai ao Senhor, todas as nações, glorificai-o todos os povos, pois grande é o seu amor para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Então vamos juntos louvar ao Senhor agora. Um grande abraço e uma ótima semana a todos. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Sobre todos, tu és rei, tu és Senhor, o teu povo te adora, o teu nome louvora, és refúgio e segurança, em meio à tribulação, fortaleza, esperança, tudo do meu coração, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Hoje mais um devocional. É com prazer que eu trago a palavra do Senhor a todos vocês. Hoje eu trouxe para os irmãos a palavra que está em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Assim diz a palavra: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Meus amados, nesta vida é muito fácil desmotivarmos e perdermos o foco. Somos fracos e se não tivermos firmes na rocha, com certeza podemos ficar paralisados, porque vemos os nossos defeitos e fraquejamos por não estarmos olhando para Cristo. Porque a palavra de Deus tem tudo o que precisamos no nosso dia a dia. Vamos orar, meus amados?
Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por saber, Senhor Deus, que tu cuida da nossa vida, por saber, Senhor Deus, das tuas promessas em nossas vidas, meu Pai, e sabermos que tu fortalece a nossa fé a cada dia, Senhor Deus. Amado Deus, te pedimos pela nossa Igreja Evangélica Batista Moriá, Senhor Deus, cada um deles, Pai. Abençoe, de saúde, de paz. Senhor amado, traga consolo, Pai, para os que precisam ser consolados. Senhor, traga alento, meu Pai, porque estão fraquejando. Senhor Deus, saúde, meu Pai, e paz para aqueles que necessitam de saúde, Senhor Deus, formas de encontrar, Senhor Deus, as soluções dos problemas, meu Pai. Pois sabemos que o Senhor tem resposta para tudo. E confiamos e acreditamos e esperamos em Ti, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Pai, nós te pedimos pelas nossas autoridades, Senhor, do nosso país. Amado Deus, visita cada um deles, meu Pai. Toca esses corações, meu Senhor. Transforma, Pai. Oh Deus, que eles tenham, Senhor Deus, entendimento e sabedoria, Pai, para que as decisões dele não façam-nos sofrer tanto, meu Pai. Te agradecemos por tudo, Pai, porque cremos, Senhor, que Tu nos ama e Tu tem cuidado de nossas vidas. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e agradecemos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Bom dia a todos, irmãos. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, Bom dia, meus queridos irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá. Vamos a mais um estudo dos personagens bíblicos. O nosso personagem de hoje se chama Gamaliel. Particularmente, eu tenho muita familiaridade com este nome, porque é o nome do meu irmão, Gamaliel, o Gama, e eu acredito que muitos dos irmãos e amigos o conheçam.
A Bíblia cita dois personagens com o nome Gamaliel. Um está no Velho Testamento, no livro de Números, um dos livros do Pentateuco, e o outro, que é o nosso personagem que nós vamos falar hoje, está citado no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos. O significado do seu nome, do hebraico, é Deus é minha recompensa, ou recompensa de Deus. Lembrando que já aprendemos que quando um nome termina com as letras El, E e L, significa que no seu nome tem o nome de Deus, como por exemplo Daniel, Ezequiel, Joel, são nomes que trazem Deus no seu significado. Então, Gamaliel significa Deus é minha recompensa ou recompensa de Deus. Na literatura rabínica, é chamado de Gamaliel, o ancião, para fazer distinção entre o nome do seu neto, que também era Gamaliel II. Então, o Gamaliel de quem estamos falando é o ancião. Ele era neto de Hilel, que foi um dos fundadores das ramificações mais liberais do farisaísmo. Gamaliel era um judeu altamente educado e um mestre respeitado. Ele era líder das autoridades do Sinédrio em meados do século I. Ele era reconhecido e respeitado como mestre e um importante doutor da lei. Sendo um importante doutor da lei, ele tinha muitos discípulos, como uma escola, e muitos aprendiam com ele. Ele teve uma participação ativa e importante na educação de Saulo, o fariseu, que posteriormente se tornou Paulo, o apóstolo. Ele morreu 20 anos antes da destruição do segundo templo de Jerusalém. A narrativa que traz a presença do nosso personagem de hoje está em um evento relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, especificamente entre os versículos 12 e 42. E envolve três grandes sujeitos, três grandes personagens nessa situação, nesse evento em que ele é narrado. Vamos entender o que aconteceu, que evento foi esse, onde está relatado o nosso personagem de hoje, Gamaliel. Nós temos Pedro e os apóstolos, cheios de vontade de pregar o evangelho de Jesus. Eles haviam recebido o poder do Espírito Santo para pregar o evangelho a toda criatura. Então estavam pregando e curando no pátio do templo e dispostos a qualquer coisa por Jesus. E estavam focados em fazer Jesus conhecidos e convictos de que mais importava obedecer a Deus do que aos homens. Eles foram presos, mas naquela mesma noite eles foram libertos da prisão por um anjo do Senhor e voltaram a pregar logo cedo no pátio do templo. E uma multidão de homens e mulheres continuavam seguindo. O texto diz: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados pelos espíritos maus, e todos eram curados. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Do outro lado, nós temos, então, uma liderança judaica que estavam muito incomodados com essa situação. O sumo sacerdote e todos os seus companheiros, que convocaram o Sinédrio, que era a corte suprema judaica, para decidir, então, o que fazer com os apóstolos. Eles foram lá buscar os presos na prisão, mas como eles não estavam mais lá, foram informados que já estavam pregando novamente no pátio do templo. O Sinédrio era, então, uma suprema corte dos judeus, o mais alto tribunal que se reunia em Jerusalém, e ele estava habilitado a fazer o julgamento das causas e crimes contra as leis judaicas. Né? Era formado basicamente aí por 71 judeus de três grandes grupos: os principais sacerdotes, os saduceus, os escribas e os anciãos. Bom, esse evento deixou então esses principais sacerdotes ainda mais enfurecidos e
mas eles sabiam que tinham que ser cautelosos porque tinham medo da represália. Eles tiveram que ouvir os apóstolos, ouviram dos apóstolos que foram acusados, né, de terem matado Jesus Cristo, e a partir daí então a coisa ficou ainda mais quente, eles ficaram ainda mais furiosos, chegando ao ponto de decidir matar. O texto diz: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. O nosso terceiro sujeito da história, então, é o nosso personagem Gamaliel, que entra justamente para dar um conselho muito importante para a resolução de um problema. Então, primeiro Gamaliel pediu para que os apóstolos saíssem da sala e depois argumentou em termos bem pragmáticos, né, práticos, para resolver o problema. E convidou então os homens a uma reflexão: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com esses homens. E que deveriam observar o que já havia acontecido com outras duas pessoas no passado que também quiseram trazer novos conhecimentos para os judeus, que foram Teudas e Judas, que abarcaram muitos seguidores, mas que, passado um tempo, eles mesmos acabaram morrendo e esses seguidores foram dispersos. Então, todos os comentários que eu li sobre Gamaliel destacam uma divergência entre aí os relatos de Lucas, né, e de José, um importante historiador, mas a conclusão, então, é que esse Teudas a que Gamaliel se refere é diferente do Teudas que Joséfo se refere nos registros históricos. O conselho, então, de Gamaliel foi o seguinte: portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois vocês se acharão lutando contra Deus. A partir deste conselho, então, de Gamaliel, os saduceus liberaram Pedro e os apóstolos, porque eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, no versículo 40. Mas antes disso, né, antes de libertá-los, eles mandaram açoitar Pedro e os apóstolos, aí que a lei dizia 40 chicotadas menos 1, e os liberou, orientando então que não falassem mais sobre Jesus. Conhecendo então a narrativa, a história que envolve o nosso personagem, eu quero ainda, antes de passar as lições que aprendemos com Gamaliel, lembrar um pouco, refrescar um pouco a nossa memória sobre os dons que Deus dá à igreja, Deus dá aos membros, para a edificação da igreja. São as habilidades especiais, tal como estudamos no livro de Christian Schwartz, quando vimos o teste dos dons. Ao longo dos estudos dos personagens, até agora já foram mais de 70 personagens trazidos aí, né, por mim, pela irmã Bernadette, a irmã Estela, a irmã Silvia, a irmã Solange. Já tivemos mais de 70 personagens e podemos destacar habilidades especiais em vários deles que foram significativos para a permanência do Evangelho, para a propagação do Evangelho, para a edificação do corpo de Cristo. Personagens com dom da hospitalidade, como por exemplo Lídia, Raabe, Áquila e Priscila, Dorcas e Epafrodito com dom do serviço, Barnabé com dom da ajuda, João Batista e Timóteo com dom de evangelismo, oração, profeta Elias, contribuição com Nicodemos, criatividade artística e música com Asaf, liderança com personagem Josué e outros personagens ainda com dom de profecia, como alguns dos profetas que estudamos, como Oséias, por exemplo, e tantos outros personagens que nós podemos identificar com habilidades especiais. Então, hoje, apesar de Gamaliel não ter se convertido ao cristianismo, não há nenhum relato que nos permita fazer essa afirmação de que ele tenha se convertido, mas podemos verificar que ele tinha habilidades especiais que foram importantes, muito importantes para a edificação da igreja. Assim, vamos conhecer 3 habilidades especiais que destacadas aí no nosso personagem de hoje, que com certeza contribuíram
para que o evangelho prosseguisse e que a igreja de Cristo fosse edificada. A primeira lição que aprendo com Gamaliel é que o dom do conhecimento é importante para a valorização da igreja. O dom do conhecimento é importante para a valorização da igreja. O texto diz: mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio. Versículo 34, parte A. Gamaliel possuía uma boa reputação por causa da sua erudição, sabedoria e moderação. E ele era acatado por todo o povo, ele era muito respeitado. O seu avô, como eu já disse, Hilel, era um fariseu liberal, mais moderado e muito querido, e recebeu o nome carinhoso de Rabã, ou nosso mestre. E Gamaliel, então, pôde aprender muito, né, com seu avô, com seu pai. Então, ele estudava muito as leis e ele conhecia muito da Torá, das leis judaicas. Bom, o dom do conhecimento é uma capacidade especial que Deus concede a alguns membros, que os capacita a descobrir, coletar, analisar e formular informações e ideias que são importantes para o bem-estar e crescimento da igreja. É muito importante que a igreja tenha pessoas com dom do conhecimento para que possam instruir a igreja e fazê-la ser reconhecida e respeitada. Vejam que Gamaliel, ele conhecia muito da lei e ele era muito respeitado por todos. O crente, o cristão, ele não pode ser uma pessoa cuja sua fala ou sobre o que ele fala ou ele discursa seja de procedência duvidosa. Pessoas sem conhecimento. Eu li recentemente uma pesquisa que me deixou bastante assustada, uma pesquisa realizada por profissionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e identificaram que os grupos de redes sociais que mais compartilham fake news, pasmem meus irmãos, porque eu fiquei pasmo, os grupos de redes sociais que mais compartilham fake news são os grupos de pessoas evangélicas. Então, nos grupos de trabalho, por exemplo, nos grupos de pais de estudantes, enfim, não se compartilha tantas fake news quanto nos grupos das igrejas. Isso é muito preocupante, porque espalhar uma fake news demonstra um conhecimento pequeno, ou conhecimento inadequado ou distorcido do que se tem. É preciso que nós tenhamos muito conhecimento para que não sejamos pegos em ciladas mentirosas. Coisas que a ciência já desvendou, né, que não era mais para a gente estar desconfiado, por exemplo, a eficácia da vacina, a terra plana, até mesmo preceitos judaicos que estão enraizados na igreja e que o próprio apóstolo Paulo citou como os rudimentos, né, mas nós já fomos instruídos sobre isso. Então não tem por que nós não conhecermos, termos essas informações e sabê-las analisar e formular as ideias e desconfiar até. Particularmente eu fico muito feliz e honrada quando algumas irmãs me mandam uma mensagem porque elas receberam uma determinada comunicação sobre alimentação, por exemplo, olha, o louro é importante porque ele cura doenças, é verdade que se eu puser bastante louro no meu feijão eu não vou ter câncer? Então eu gosto bastante quando os irmãos perguntam, né? Eu como nutricionista, várias pessoas perguntam, porque mostra que a gente não quer acreditar em qualquer coisa, a gente quer ter a certeza daquilo que a gente está lendo antes de sair falando ou de sair propagando. A igreja precisa com pessoas com dom do conhecimento e que coloquem essas habilidades para o serviço do Senhor, para o conhecimento da igreja. Cada vez que um crente se destaca porque ele estudou, porque ele fala a verdade, o povo de Deus é mais valorizado. Por outro lado, cada vez, quanto mais cristãos falam informações inadequadas, não verdadeiras, distorcidas, quanto mais os crentes soltam essas palavras da sua boca, menos respeitados nós somos. Então, que nós possamos aprender com Gamaliel essa importância dessa habilidade especial de nos dedicarmos e de contarmos com as pessoas que têm esse dom do conhecimento
para tornarmos o evangelho mais respeitado. A segunda lição, com Gamaliel, eu aprendo que o dom da sabedoria é importante para resolver conflitos complexos. Vamos ver o dom da sabedoria. O texto diz: levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. A situação era tensa, era complexa. Os saduceus estavam ali muito irados com aquela situação, já com vontade de matar Pedro e os demais apóstolos. Mas Gamaliel sabia, identificou que essa situação era uma situação perigosa, precisava ter cautela, e ele conseguiu avaliar os riscos. Os riscos do próprio Sinédrio cometer um outro equívoco que já havia cometido no julgamento de Jesus. Ele teve uma intervenção diplomática. Primeiro, ele ordenou que os apóstolos fossem retirados. Então, convocou o Sinédrio para resolver essa questão em particular. E com isso, ele fez uma chamada: pensem cuidadosamente o que vocês pretendem fazer a esses homens. E ele trouxe um conhecimento que ele tinha, que era de duas pessoas, de dois líderes que já haviam sido levantados, porém, eles não persistiram e eles acabaram sendo mortos, e aquelas informações que eles propagavam não foram adiante. O dom da sabedoria é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo para transmitir para as outras pessoas como os conhecimentos adquiridos podem ser aplicados da melhor forma a determinadas situações críticas que surgem. Então aqui vemos claramente, Gamaliel, ele não só tinha o conhecimento, mas ele soube aplicar esses conhecimentos para resolver uma situação crítica. Ele é capaz de avaliar as consequências de uma determinada situação de uma forma muito melhor do que as outras. Então todos ali no Sinédrio, possivelmente uns 70 homens, inflamados, mas Gamaliel ele teve uma habilidade especial em identificar essa situação de risco. Há problemas, que não precisam ser discutidos na frente de todos. Há situações em que as pessoas estão inflamadas, então você para e pensa. Se não houvesse essa intervenção, possivelmente teria acontecido a morte de Pedro e dos apóstolos, apesar de que o Sinédrio não tinha esse poder dessa decisão capital de chegar às consequências de determinar a morte de uma pessoa. Mas, como era uma instituição corrompida também, a gente não seria de se estranhar que o Sinédrio também tivesse tomado uma decisão errada. Vejam, não adianta só ter conhecimento ou ser inteligente. Essa inteligência, esse conhecimento, ele tem que ser direcionado para tomar decisões certas. Então, conhecimento não necessariamente é sinônimo de sabedoria. Sabedoria é saber tomar a decisão certa, na hora certa e da maneira certa. Então, podemos aprender aqui, é importante que haja na igreja pessoas com o dom da sabedoria e que possam intervir nos momentos críticos para resolver problemas complexos. A terceira lição que eu aprendo com Gamaliel é que o dom do ensino é importante para conduzir as pessoas no caminho certo. Bom, a terceira lição então que aprendemos com Gamaliel é que o dom do ensino é importante para conduzir as pessoas no caminho da verdade. Então aqui vamos ver o dom do ensino. O texto em Atos capítulo 22, versículo 3 diz, nas palavras do apóstolo Paulo: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me aqui nessa cidade e fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. O profundo conhecimento que o apóstolo Paulo tinha acerca das leis judaicas, das escrituras, evidencia que ele teve um alto grau de instrução. E ele, o apóstolo Paulo, apresentava suas credenciais com muito orgulho, porque ele sabia do que ele estava falando, uma vez que ele estudou
aos pés de Gamaliel. Ele estudou com o melhor, é como se ele tivesse ido para a melhor universidade da época. Então, ele falava com muita propriedade, isso dava muito argumento para ele se defender, dizendo que estudou aos pés de Gamaliel. Bom, Gamaliel, então, tinha essa habilidade especial, que era de ensinar, uma capacidade de transmitir as informações que são importantes para o crescimento da igreja, de uma forma que as outras pessoas possam realmente aprender. Não basta ser erudito, não basta ter conhecimento, isso é importante, né, numa determinada medida, mas para ensinar precisa ter uma habilidade especial. Quantos de nós aqui já tivemos, às vezes, professores, né, que a gente fala, puxa, a pessoa conhece tanto, mas ela não sabe passar aquilo que ela conhece. Mas Gamaliel, além de conhecer tanto, ele sabia ensinar, uma vez que a evidência de quem sabe ensinar é o que o outro aprendeu, e Paulo se gabava bastante disso, que ele realmente aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, é importante, essa instrução foi muito importante, o apóstolo Paulo foi uma pessoa muito importante para a propagação do evangelho, e só alguém que conhecesse profundamente a lei podia combater a própria lei. Né? Ele tinha os argumentos, ele sabia do que ele estava falando, porque ele realmente havia aprendido. Então, é importante que as pessoas que saibam, que elas tenham o dom do conhecimento, que elas tenham também vontade de compartilhar, porque o mundo está precisando de pessoas que tenham esse conteúdo e que saibam realmente ensinar. Então, que se você tem o dom do ensino, que você também possa colocar à disposição do Senhor, porque outras pessoas precisam aprender. Quando fizemos o teste dos dons, já há alguns anos, a nossa igreja é uma igreja que sabe ensinar, porque a maioria, né, bem expressiva da nossa igreja tem o dom do ensino, então precisamos colocar em prática. Concluindo nossa reflexão dessa manhã, percebemos que Deus deu habilidades especiais para Gamaliel, e eu quero, destacamos aqui o conhecimento, a sabedoria e o ensino. E todos essas habilidades, elas contribuíram para que o evangelho fosse propagado, mesmo direta ou indiretamente. Uma vez que os apóstolos foram preservados na sua vida, né, Pedro e os demais apóstolos, e também porque Paulo, instruído aos pés de Gamaliel, pôde defender com muita propriedade o evangelho. Então, todos nós temos alguma habilidade especial. Ninguém tem todas as habilidades, mas ninguém tem nenhuma, todo mundo tem alguma. Então, eu quero dizer que é importante que nós coloquemos essas habilidades à disposição do Senhor. Se Gamaliel tivesse ficado quietinho ali diante daquela situação complexa, com certeza o destino dos apóstolos não teria sido o melhor. Então, fica como nossa tarefa aí, né? Vamos colocar os nossos dons, as nossas habilidades especiais para o trabalho do Senhor? Nossa igreja está retornando às atividades presenciais, nós já estamos fazendo os eventos testes e nós precisamos colocar os nossos dons, as nossas habilidades a serviço do Senhor. Se você tem esses dons, aqui falados, do conhecimento, da sabedoria, do ensino, coloque à disposição do Senhor. Se você precisa de pessoas com esse dom, se aproxime delas. Mas que todos nós, então, possamos trabalhar com muita alegria, colocando a serviço do Senhor aquilo que Ele mesmo nos deu para a edificação da Igreja do Corpo de Cristo. Obrigada, irmãos, pela atenção. Que Deus abençoe. Recebam o meu abraço e um grande beijo para todos. Olá, irmãos, este é o momento de oração e a palavra de Deus diz em Salmos 55, versículo 22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha cair. Graças a Deus somos justificados pelo Senhor Jesus e sabemos que todos nós passamos por tribulações, temos nossas preocupações, mas a certeza de que existe um Deus que nos sustenta não pode sair da nossa mente e do nosso coração. Por isso é um momento de entregarmos nossas vidas,
nossos familiares, as pessoas que estão adoecidas, nossas angústias, entregarmos tudo ao Senhor nesse instante. Nós vamos orar juntos, como igreja, como família. Vamos orar. Amado Deus, te damos graças, Senhor, por esse instante onde podemos unidos buscar a Ti, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, no nosso dia a dia temos preocupações, ficamos com o coração apertado e aflito, mas temos não só a Tua presença que é maravilhosa, mas também a Tua palavra que nos conforta. E cremos na Tua palavra, Senhor, cremos na Tua fidelidade, no cumprimento, ó Deus, da Tua palavra, das Tuas promessas. Sabemos que o Senhor está conosco todo o tempo, a cada instante, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Temos sempre a Tua presença a nos consolar, a nos fortalecer, a nos sustentar, e isso acalma o nosso coração. Toma, Senhor, em Tuas mãos nossas vidas, nossos familiares. Toma, Senhor, em Tuas mãos as pessoas que estão adoecidas, ó Deus, visita-os, alivia as dores, ó Pai. Derrama do Teu bálsamo, Senhor, para que haja alívio, Senhor. Também visita, Senhor, as pessoas que perderam entes queridos, que estão entristecidas, ó Deus. Consola, conforta cada uma, ó Pai. Toma, ó Deus, em Tuas mãos aqueles que estão passando por algum tipo de necessidade, ó Deus. Que o Senhor venha suprir cada uma delas, mas que o Senhor supra principalmente, ó Deus, o vazio que encontramos somente em Tua presença. Cuida do nosso país, ó Deus, visita os missionários, visita cada hospital, cada leito, ó Deus. Visita médicos, enfermeiros, anestesistas, ó Pai, redobrando a atenção de cada um deles. E renova a nossa fé, Senhor, em Ti. Renova as nossas forças, ó Pai, em Ti. E renova a nossa alegria em Ti. Recebe, Pai, toda a nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Estou aqui para dar um recado e para fazer um pedido de oração. Nosso culto presencial iniciará dia 5 de dezembro, às 18 horas. Irmã Larissa já tem em 2 cultos nos avisado sobre isso. Irmãos, estamos com uma equipe de retomada de cultos, estamos gravando nossos cultos testes e subindo para o canal do YouTube. Temos procurado fazer tudo isso com muito carinho. Estamos à espera de vocês, mas precisamos que Deus nos oriente. Vamos receber pessoas que amamos e temos que continuar com todos os cuidados. Receberemos os irmãos que já tomaram as 2 doses de vacina. Isso é muito importante. Venham de máscara, será usado álcool gel, então que todos tenham este cuidado. Vamos cuidar um do outro com muito amor. Nós somos uma igreja acolhedora, gostamos de estar em companhia dos irmãos, estamos com saudades. Mas é importante que retomemos isso de forma clara e muito segura, que todos os protocolos possam ser usados da melhor forma possível. Estamos com a equipe já de louvor, a equipe de celebração, montando a equipe de recepção. Estamos retomando o nosso trabalho. Então, que Deus possa nos orientar. Ore para que tudo dê certo, para que haja união e muita saúde. Que Deus nos abençoe nessa retomada. Obrigada. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Que o Senhor faça o nosso amor crescer, irmãos. Que a gente tenha esse retorno como um momento para nosso amor crescer. Crescer entre a gente, entre as pessoas que estarão em casa, entre as pessoas que estão na nossa comunidade. Que o nosso amor cresça e que a gente sempre siga nessa esperança de podermos estar cada vez mais juntos. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos porque o Senhor nada tem deixado faltar. E te agradecemos, Senhor, porque o momento de estarmos juntos chegou. Te pedimos que o Senhor nos abençoe e cuide de nós, das nossas mentes, para que a gente possa, em amor, cuidar uns dos outros nesse momento, para que o nosso retorno seja da melhor forma, da forma mais segura, para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, irmãos. Até dia 5.
Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. E o que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero